Então vamos continuar conversando sobre por que a ideia de que o Estado protege e legitima a propriedade privada não faz o menor sentido, dessa vez respondendo os argumentos mais senso comum que você vê por aí. E eu digo a forma senso comum porque tem duas formas do argumento para dizer que o Estado protege e legitima a propriedade privada. Um é a forma marxista, que eu já expliquei no vídeo passado por que está errada, e a segunda forma, ela é difusa, ela não tem realmente uma forma. Porque esse que é o legal de você responder o argumento marxista, porque embora ele esteja errado, ele tem uma estrutura clara, ele tem uma metafísica, uma epistemologia, uma ética certinho que você consegue abordar, responder e acabou. A segunda classe, que é o argumento senso comum, ele quase sempre não tem uma teoria de ética por trás, ele tem uma porrada de saltos assim bizarros, ele tem achismos pra todo lado, ele tem várias formas diferentes, contraditórias, inclusive, e é uma daquelas assim que é tipo cortar grama com um cortador de unha, né? Você corta 400, aí vai chegar mais um argumento que você olha e fala, tá bom, mais esse achando que ele conseguiu refutar a ética argumentativa, beleza. Sabe? Mas a gente consegue pelo menos pegar os principais. O principal argumento para você dizer que o Estado tem que proteger e legitimar a propriedade privada é você dizer assim, olha, ele é nessa estrutura, ele nunca é colocado nessa forma explicitamente, mas todos eles reduzem a essa. É dizer assim, eu não sei como você faria proteção de propriedade privada sem o Estado. Eu não sei como é que você ia se proteger contra ladrões, como você ia punir pessoas que fraudam você, como que você ia caçar e punir pedófilos, eu não sei. Portanto, é impossível. Portanto, o Estado tem que fazer e ninguém pode tentar fazer um serviço competidor ao Estado. Você nunca vai ver alguém honestamente usando essa estrutura. O que você geralmente vai ver é o cara falando assim, tá bom, então você é aquele libertário que diz que imposto é roubo, Estado é quadrilha, que não tem que ter Estado, nada. Então me explique como que o Estado vai funcionar, como que a propriedade privada vai funcionar sem um Estado em cima. Aí você responde a resposta mais eticamente correta, que é, eu não sei e não importa. Porque é a resposta correta. Eu falo assim, digamos que você fala assim, ó, digamos que eu quero ter açúcar, certo? E eu tenho que ter uma plantação de cana aqui. Porém, eu não consigo encontrar um meio economicamente viável de fazer essa plantação de cana para produzir açúcar, então eu uso o trabalho escravo. Então me diga como fazer isso sem o trabalho escravo. A resposta é, eu não sei e não importa. Trabalho escravo tá errado, objetivamente. Certo? Essa é a resposta correta. Aí o cara vai falar assim, não. A resposta reduz a isso. Não, eu não acho isso, eu não concordo com isso. E é curioso, no caso do escravo todo mundo entende. No caso de imposto e polícia, defesa de propriedade privada, rola algum derp mental que a galera fala assim, foda-se. É o que acontece, cara. Sejamos sinceros, observe qualquer debate disso, é o que acontece. Eventualmente você reduz a esse formato, né? Você volta àquele lugar que você fala, já andei esse caminho 400 vezes na semana passada. Ou você faz um argumento que você fala assim, não, eis formas diferentes que a gente pode fazer proteção de propriedade privada. Tem essa forma que é usada aqui, tem esse bairro aqui que eles fizeram, tal, não sei o que, se protegeram. Tem essa forma de julgamento aqui, tem essa cultura que fez isso. E daí o cara vai responder de maneira geral com 3 coisas. Uma, ele pode dizer assim, eu não gostei. Eu não gostei dessa forma, portanto ela tá errada, portanto o Estado tem que fazer outra. Que não é argumento, mas acontece. A segunda forma que ele vai responder é, eu não acho que vai funcionar. Eu não acho que vai funcionar. Eu não acho, eu não gostei, dane-se. Pode ser até bonitinho e tudo mais, seria legal se funcionasse, mas eu fiz umas contas aqui e pela força do meu achismo, refutei e vi opinião. Tá. O terceiro argumento é dizer assim, isso funcionou lá, porém não vai funcionar aqui porque eu acho que não. O que talvez seria um argumento válido de você dizer assim, não, mas é que uma cultura diferente vai ter uma estrutura diferente. Se você está dando exemplos de que a coisa já existiu, então é possível, o cara diz, não, mas lá é possível, mas aqui não. Esse é uma forma também de um argumento que você ouve bastante, não só contra o libertarianismo, mas você ouve bastante de maneira geral que falar, não, mas é que no Brasil tem uma cultura diferente, as pessoas são diferentes, então nos outros países a gente pode ter educação domiciliar, mas no Brasil
Você falar assim, parece que você cruza a fronteira pro Brasil, sei lá, se perde 40 pontos de QI tipo, na hora, assim, fica imbecil, não sei, alguma coisa bizarra assim, certo? Você vai ouvir uma dessas 3 respostas, que não importa, e daí o cara salta, que é um salto lógico completo, pra, então é impossível, via o poder mágico da minha opinião, então o Estado tem que fazer. Mesmo pulando esse salto que não faz sentido, você fala assim, tá, mas diga, mas então o Estado vai fazer. Então o que você tá querendo me dizer é que para proteger a minha propriedade privada, tem que ter uma organização que eu nunca concordei e eu nunca posso discordar, e eles podem extrair de mim qualquer quantidade monetária para me oferecer qualquer tipo de proteção que eles acham que eu quero, certo? Porque pode ter proteções que eu não quero. Digamos, eu sou um cidadão americano e o governo americano fala assim, vamos invadir o Iraque para proteger você. E eu falo, bicho, desculpa, mas eu não tô vendo como isso me protege. Pode ser que você tá certo. Pode ser que a gente matar 1 milhão de civis, se pá, seja uma boa ideia para proteger a nossa população. Eu não tô vendo muito bem o argumento aqui, eu tô com uma dificuldade sincera, desculpa. Mas tenta estruturar a coisa aí, quem sabe eu tô errado. É possível, certo? Aí o cara fala assim, foda-se, paga. Certo? Tem várias coisas que o Estado pode fornecer, que ele diz que são proteções para você, que você não quer. Certo? Como, por exemplo, proteger você contra a ameaça civilizatória que é vinho importado. Recentemente eu fiz um vídeo sobre isso com um deputado federal lá. Ele já tirou a lei, né? Bateu algum tipo de lógica na cabeça dele, algum sentido na cabeça dele, ele tirou isso. Mas o cara quis proteger o Brasil contra vinho importado. Você fala, desculpa, bicho, mas eu não tava sofrendo com isso, sabe? Inclusive era meio que um alívio, mas... Enfim, não, mas tem que ter essa organização e ela vai te obrigar a sustentar financeiramente toda maneira de proteções. Então, o jeito de você me defender é você pegar parte do que eu tenho. Okay. Mude propriedade privada para casamento. Okay? Você fala assim, o jeito da gente manter esse casamento saudável é que um dos 2 lados não pode divorciar. E ele manda em todo o orçamento do outro lado. E se o outro lado quiser ir embora, o lado que manda tem o direito de bater no lado que quer ir embora até o outro lado parar. Você percebe como isso é meio absurdo? Aplica isso para uma relação de trabalho. Certo? Você já percebe o absurdo. É muito fácil você perceber, pera, mas você violar a propriedade privada para proteger a propriedade privada é meio bizarro. E a justificativa eventualmente volta, né, para aquele ponto anterior do cara dizer assim, mas como então? Eu não sei, não importa, mas eu posso dar vários exemplos, mas eu sei que boa parte da galera que pergunta isso não quer saber. Mas enfim. E aí tem outro salto lógico que é você dizer, então isso tá certo. Porque você até poderia dizer assim, olha cara, eu não sei como vai ser feito, então a gente vai fazer isso aqui mesmo. E eu sei que tá errado. Mas sei lá, eu tô fazendo um mal menor. Se o cara fizesse esse argumento, eu até perdoo assim de falar, cara, pelo menos você tem algum senso de moralidade na tua cabeça pra perceber que você é um tirano. Você acha que isso é bom, mas pelo menos você entende que você tá fazendo merda em algum nível. Já tem um avanço acontecendo aqui. Mas não, tem um pessoal que diz que é certo. Então você tá querendo me dizer que se eu não sei resolver um problema, então é certo eu coagir pessoas pra resolver um problema. É esse princípio que você tá adotando. Porque daí o cara vai falar, não, veja bem, pra aqui vale e aqui não vale. Ué, por quê? Certo? Que digamos que eu falo assim, olha, eu quero arranjar um trabalhador. Porém, a gente não tá chegando numa disputa de salário aqui, né? O cara quer ganhar 10 mil reais e eu quero pagar nada. Como a gente não consegue resolver essa disputa, tá certo eu coagir ele. Não, você não vai aceitar. Você não vai estender esse princípio pra qualquer coisa, certo? Então, você vai ter que me dizer que ele vale pra alguns casos e não pra outros. Por quê? Porque eu quis. Essa é a resposta. E depois você ainda tem, como eu falei, a camada final da cebola, que é o absurdo maior, que é o cara dizer assim... Não, mas vocês não podem nem tentar. Porque você pode dizer assim, tá bom, bicho, beleza. Você acha que a gente não vai conseguir fazer, ok, legal, tanto faz. Mas e se a gente quiser ir pra lá pro meio do nada, não tem ninguém morando lá? Ninguém. Tem absolutamente ninguém morando lá. E a gente vai pra lá e a gente vai tentar fazer o nosso sistema. Não. Por quê? Honestamente, eu nunca ouvi uma justificativa boa pra isso, então eu não sei o que responder, honestamente, porque não tem nenhuma assim que você não conseguiria responder rindo, basicamente. Quando você chega o cara nesse ponto, se o cara joga isso e vai embora, eu vou fazer outra coisa. Eventualmente a gente vai ter que chegar nesse cara, mas, honestamente, prioridades, mas eu não consegui até hoje ouvir alguma justificativa pra vocês não podem, que não implique porque eu sou dono de você. E daí você começa, de novo, a esboçar os absurdos pro cara. Mas esse argumento é francamente usado. Ele é um argumento mais comum contra o libertarianismo, que é dizer assim, então diz como. Não gostei, foda-se, Estado.
Aí tem um outro argumento que é mais passável, porque ele pelo menos presume uma teoria de propriedade privada. Que é o Estado dizer, que é o cara dizer assim, não, mas a terra era do Estado antes. É o argumento do condomínio. É dizer assim, ó, se você tá num condomínio, tem certas regras e você tem que seguir elas. Se você tá no Estado, tem certas regras dele, né? Então você tá dentro dessas regras, então beleza, você vai ter que aceitar isso aí. Então, como a propriedade era do Estado, ele pode cobrar de você IPTU, né, que seria uma forma de aluguel, e colocar regras em cima de você, e se você não gostar, você pode pegar suas trouxinhas e ir embora. Isso aí tá errado, porque, embora tenha uma teoria de propriedade embaixo disso, a teoria de propriedade tá errada, porque você tá presumindo que a propriedade é do Estado. Pergunta: como? Como que ele veio a se apropriar disso para ser um dono legítimo dessa propriedade para então extrair aluguéis de mim? Porque assim, se existe uma propriedade, um espaço assim que não é propriedade de ninguém, nunca ninguém qualquer trabalhou qualquer coisa lá, mata virgem, zero. Eu vou lá, limpo e põe uma casinha. Uma casinha minha. Bom, em que medida? Na área que eu trabalhei. E se eu colocar uma bandeira? Cara, coloca a bandeira em outro lugar, velho, porque não significa nada. Você vai ter que trabalhar essa área para ela se tornar sua. Isso não é teoria de valor de trabalho, isso é dizer que você tem uma alegação de propriedade naquilo, certo? Se chama primeira apropriação. Então, assim, o Estado fez primeira apropriação na minha propriedade? O Estado chegou assim e pacificamente misturou o seu trabalho com fundos legitimamente adquiridos em livre comércio e acordo com as pessoas? Não, a história de todos os estados é genocídio e terrorismo em escala continental. Essa é a história de qualquer estado. Só leia a história de qualquer país. A história de qualquer país, literalmente, olha, tinha esse pessoal, e deles mataram uma puta de uma galera. Cara, nossa, foi uma sangria gigantesca, e daí o resto falou, tá bom, a gente paga imposto. E daí algum historiador escreveu que isso tá certo, e daí tem gente que defende que isso tá eticamente correto. Certo? Então não tem como o Estado possivelmente alegar propriedade legítima na minha propriedade pra então colocar regras em cima de mim ou proteger ela, ou enfim, isso não tem o menor sentido. Quem deveria sair da minha propriedade é o Estado, não o contrário. A terceira estrutura de argumento possível é necessário um Estado para proteger e legitimar a propriedade privada, porque se ele não positivasse ela, as pessoas não iam entender isso. Esse argumento se reduz a você é um imbecil. Esse é o argumento. Você também pode ser um pouco hiperbólico para dar um nome legal para ele, que é dizer o argumento de eu sou literalmente iluminado por Deus e você é uma mula. Esse é a estrutura do argumento. Quer dizer assim, olha, o Estado tem que positivar a propriedade privada numa Constituição e criar uma estrutura para defender ela, porque se não fosse isso, as pessoas agrediriam umas às outras, certo? Elas não entendem, elas são incapazes de entender o que é propriedade privada e respeito e não agressão, etc. Então o Estado tem que fazer isso por elas. Você percebe que esse argumento se reduz a todo mundo é um imbecil, exceto eu. Ou quem eu acho que é inteligente, mas que eu acho que é um imbecil, então eu tenho direito de governar eles, porque sim, se eles discordarem, aí eu posso bater na mesa e falar, tá vendo? É por isso que eu preciso governar eles, porque esses imbecis mal lavados que habitam as estradas acham que se não fosse eu, essa galera tava tudo aí, estaria melhor. Mas é um bando de retardado mesmo, sabe? Esse é o argumento. E é bizarro você ver isso sendo usado a sério por juristas, e isso é um argumento que quando você ouve você fica pensando assim, primeiro que tá errado, segundo, como é que eu vou responder isso? Terceiro, o que aconteceu na tua vida pra você pensar isso das outras pessoas? Porque não é possível, né? Você tem um desprezo pelo ser humano tão profundo pra achar que se você não falasse pra ele que é estupro errado, ele não saberia. Eu fico imaginando o trauma que aconteceu na tua cabeça. Não que isso seja uma resposta, mas me dá uma curiosidade. Eu diria assim, psicológica, ou não sei, não sei, mas me dá uma curiosidade de pensar isso, assim, eu não tô querendo dizer isso como resposta, mas é o que me intriga nesse tipo de argumento, porque ele reduz a isso. É você dizer assim, olha, o que acontece é que as pessoas não conseguem compreender certo e errado, mas a gente aqui consegue, os governantes, e a gente então tem que criar uma estrutura para proteger elas delas mesmas, e nós vamos dizer o que é certo e colocar isso em cima delas. Pergunta, e se vocês cometerem um erro? Não, aí é melhor, porque assim, a gente pode cometer erros, mas é melhor isso com alguns erros do que as pessoas fariam elas mesmas. Por quê? Porque elas são umas mulas. Então se eu deixasse elas fazerem a organização delas e operarem livres, certo? Se elas pudessem não participar da minha união política, elas iam dar a bunda, encher a cara de cachaça o dia inteiro, ia ser uma gritaria gigantesca, não ia dar nada. Então, por mais que eu cometa erros, isso é superior a eu deixar elas criarem a estrutura delas. Por quê?
porque elas são literalmente imbecis e eu sou o filho iluminado de Deus. Eventualmente você reduz o argumento para isso. Eventualmente você diz assim, eu tenho que agredir as pessoas e obrigar elas a estar numa estrutura, mesmo que eu cometa cagadas, porque eu sei melhor. Eu tenho que agredir elas para evitar que elas se agridam. Você fala, não, mas então você está dizendo que as pessoas são crianças. Porque assim, crianças são crianças, você tem que cuidar de crianças, elas não têm uma estrutura neurológica formada. Isso é físico, certo? Você pode apontar isso. Agora, se você é uma pessoa adulta, em completo controle das suas faculdades, você fala, não, mas olha, é o seguinte, eu vou ter que positivar o imposto aqui no cara para financiar o meu tribunal, para então julgar ele aqui, mesmo que ele não concorde, porque se eu não fizesse isso, ele estupraria todo mundo. E as outras pessoas não seriam capazes de criar outras organizações. Isso eventualmente tem um pedaço daquele primeiro argumento que eu falei, que é eu não sei como funcionaria, portanto é impossível, mas é um argumento putamente arrogante. E muita gente me critica assim de arrogante, fala, nossa, Rafael é arrogante. É, como eu sou arrogante, dizendo que cada um devia cuidar da sua vida, né? Não, você que é humildão aí, que quer colocar a regra na vida de todo mundo, e acha que eu sou burro demais pra cuidar da minha vida. Tô errado eu, né? E eu deveria ser educado com você, né? Porque eu ficar puto com isso tá errado. O fato de eu falar que quem quer cagar regra na minha vida e quer criar uma união política é arrogância minha. Humildão é você, que acha que precisa criar toda uma estrutura, senão as pessoas seriam incapazes de colocar dentro da cultura delas coisas tão efêmeras e simples quanto escravidão é errado, mulher é gente, etc, etc. Ah, mas no passado as pessoas não entendiam. De fato, e daí o que aconteceu foi que um monte de gente começou a ensinar e argumentar e expor os erros das pessoas, e com o tempo a gente saiu de ideias burras para ideias menos burras. Eventualmente a gente chega em ideias mais inteligentes, mas isso foi feito pela força do argumento. Ou o cara vai ter que querer me argumentar, certo? Que todo mundo pensava assim, não, escravidão, pensando bem, né? Tem uma função, tal, não sei o que, sei lá. E daí o Estado passou uma lei e todo mundo falou, putz! Verdade! Eu nunca tinha... Não, não é possível, né, campeão? O que acontece é que as pessoas debatem ideias e evoluem em pensamento. Às vezes elas devoluem, às vezes elas regridem em verdade, mas isso é porque faltam pessoas querendo argumentar. E é justo a preguiça do cara querer falar assim, quer ver? Dane-se, isso aqui vamos positivar, não tem que argumentar porcaria nenhuma. É justo isso que cria uma preguiça intelectual, causa uma corrosão moral, que faz com que as pessoas pensem que o jeito de você ensinar o que é certo é bater nas outras pessoas até elas concordarem, ou passar lei ao invés de debater. Então você está, aliás, com essa iniciativa, sabotando o próprio método que resolveria o problema e causando o próprio problema que depois você fala que se não fosse a sua grande caridade de cagação de regra, não seria resolvido. Vai te catar. E aí é importante lembrar que o libertarianismo é uma proposta cultural. Sabe, nenhum libertário acha que assim, um dia as pessoas vão se comportar bem porque sim. Ninguém acha que, sei lá, que a gente vai acabar com o Estado de vez, explodir o Brasil. Hoje vai passar uma lei. Vai passar uma lei, tá? Decreta-se o fim do Estado e todo mundo fala, pois é, né? Não, libertarianismo é uma proposta cultural. A gente vai explicar para as pessoas que a agressão é errado, que estupro é errado, escravidão é errado, que mulher é gente, sabe? Que se o cara é gay, ele pode fazer o que ele quiser e com a vida dele, desde que não agreda ninguém, tudo bem, a gente vai explicar isso pra ele. E a gente vai explicar também que imposto é roubo, também você não pode taxar outras pessoas pra fazer coisas que você acha que deveriam ser feitas, mas o outro discorda, que você não pode dizer o que ele vai fazer com a vida dele se ele não tá agredindo ninguém, a gente vai explicando isso pras pessoas e elas vão entendendo isso. E a gente eventualmente chega a alguma densidade em que a gente consegue excluir quem não entende isso da sociedade. O mundo inteiro não vai entender. Pô, talvez, não sei, foda-se. O ponto é que eventualmente você vai ter um monte de gente capaz de viver em não agressão. Mas não vai ser todo mundo. E daí? E daí? Enfim, libertarianismo é uma proposta cultural. Pra gente ensinar o que é crime e o que não é crime, as pessoas têm que incorporar isso na cultura. Só que aí quando você vai lá e começa a positivar as coisas, começa a falar assim, tem que ter um Estado super benevolente pra cuidar de você burrão, o que você tá dizendo pras pessoas é que não, o jeito de você melhorar a sociedade é agredindo as outras pessoas. E daí você acaba com uma sociedade com mais agressão e com mais boçalidade, com mais cagação de regra e com mais gente querendo tomar poder do Estado pra controlar outro cara. E daí o cara fica ali olhando e falando, como é que isso aconteceu, né? Mas que força na natureza levou a gente a esse evento? Será que não foi a gente assim ficar dizendo que as pessoas são burras e que a gente precisa positivar as coisas para elas? Será que talvez isso não tem alguma conexão com as pessoas serem mais agressivas e não respeitar a opinião dos outros? Deve ser a internet.
Mas enfim, esses são os 3 argumentos principais que aparecem. Certamente vai ter na seção de comentários mais uma porrada de argumento que eu olho e falo, puta, é verdade, tem esse aqui também, não sei o quê. Mas eles eventualmente caem nesses 3, que é o argumento de não sei, portanto não vai, o argumento de o Estado, na verdade, é dono de tudo, que tá errado, e o argumento de as pessoas são burras, eu tenho que cuidar da vida delas. É um pouco parecido com o primeiro, mas esse argumento de positividade, que o Estado tem que proteger e tal, ele é um pouco mais explícito em o cara achar que é Deus, enquanto o outro é mais uma preguiça racional de dizer assim, dane-se, vamos fazer isso aqui e tá certo logo, e acabou. Ele não tá dizendo assim que as pessoas são burras necessariamente, que elas não sabem o que é certo e errado. Ele tá dizendo assim, elas podem até saber, mas elas nunca vão conseguir organizar isso mesmo, então taca o Estado em cima, sabe? Eles têm essas diferenças, embora eles se mesclem bastante, o segundo é mais um animal em si próprio, mas eu espero que isso resolva a maior parte das dúvidas. Certamente vai ter muito mais vídeos sobre isso, mas a gente tá fazendo agora essa voltada mais roots do canal a libertarianismo, né? Agora 500 mil de inscritos, tá bom, vamos... Eu acho que até cresceu rápido demais, quando eu vejo... Isso eu tive as últimas semanas, assim, especialmente nos últimos vídeos, eu olhar a seção de comentários e falar... Precisa dar uma virada libertária nisso aqui mesmo, né? Primeiro a gente já traz e converte, né? O ololô constante, e daí a gente vai... É um vídeo longo, mas né, a gente vai convertendo quem tá disposto a ouvir, quem tá disposto a debater. E essas pessoas são a esperança da sociedade, sabe? Por isso que eu não faço esses vídeos curtos. Mas, Rafael, você tinha que fazer uns vídeos mais curtos, mais meme, pra todo mundo entender. Cara, eu prefiro, por enquanto, falar com a galera que tá querendo fazer uma discussão mais longa e tudo mais, porque é essa galera que a gente consegue alcançar agora. É uma escolha minha, não tô dizendo que tá certo ou que é errado, é uma escolha minha. Mas eu prefiro ter essa galera boa, porque eu sei que as pessoas que conseguem ver um vídeo desse tamanho, assim, e debater esses assuntos, e entender isso, ou rever ele pra tentar entender, eu sei que essa galera é capaz de construir uma coisa muito melhor, aquela coisa que você perde um pouquinho agora pra ganhar mais lá depois. Eu acho que isso é uma estratégia melhor do que ficar tentando fazer pequenos beats e, sei lá, memizar o negócio inteiro. Pessoas podem discordar, mas é uma questão de estratégia. O ponto é, vamos ter mais libertarianismo agora nos próximos anos. Pode ser? Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.